Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o Indústria Sustentável vai falar sobre ESG numa indústria de confecções. É a Binclass, dedicada à produção de moda masculina, que está no mercado desde 1999, produzindo roupa e com compromisso ambiental. Para contar a história da empresa, está aqui hoje o CEO da Binclass e presidente do Cinti Confecções, Daniel Gomes. A coordenadora do núcleo ESG da FIEC, Alcileia Farias, também está aqui com a gente. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e é assim, sempre uma honra participar aqui e compartilhar um pouco, né, dessa trajetória do que a gente faz. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Oi, Alcileia, bem-vinda mais uma vez. Obrigada sempre pelo convite e é sempre um prazer a gente trazer bons cases, né? A Binclass vai trazer para a gente o que anda fazendo nessa temática. Eu acho que é a nossa primeira empresa de confecções? Acredito que sim. Então, Daniel, eu gostaria que você já começasse contando para a gente como é que foi o surgimento da empresa. Thais, nós somos uma empresa familiar e quem começou isso foi minha mãe. Trabalhava de assistente numa clínica oftalmológica. Ela era atendente. E ali uma pessoa oferece uma peça para ela, uma blusa feminina bordada, ela gosta, usa, as pessoas elogiam e ali nasce uma ideia, vou vender, eu vou pegar dessa moça e vou revender. E ali ela começa esse negócio, né, uma senhora para complementar a renda e a partir daí começam várias amigas, faz encomenda, ela ia lá e encomendava. E de repente essa costureira, essa fornecedora, ela desiste de fabricar. Ela era uma costureira que costurava e saía para vender e ela desiste. E ali minha mãe fica, o que eu vou fazer? Essa minha rendinha ajuda tanto. E ali surgiu a ideia de procurar alguém para ajudar a montar uma pequena fábrica. Então, uma costureira que cortava, essa costureira sabia cortar. E eu acho que no passado existiam essas pessoas que elas faziam a roupa completa. Você procurava, levava um tecido e a pessoa sabia modelar, cortava e costurava. E ali uma pessoa dessas começou com ela. E aí foi um grande apoio e ela ficou nessa luta. A pessoa costurava, ela era a pessoa que fazia o acabamento. Muito corajosa, muito cheia de energia para trabalhar. Então, normalmente, ela depois do expediente vinha fazer esse acabamento e começou a pequena empresa. Quando eu já para fazer faculdade, eu vi aquele movimento, negócios, vender, comprar e aquilo me encantou. Até esse momento era só sua mãe e essa... Só minha mãe e ela. E essa costureira. Nesse momento que eu comecei a entrar, ela já conseguiu mais umas 2 costureiras. E ela tinha dificuldade dos cálculos financeiros e custo, ela muito voltada para produzir, para ver que tecido, para ver que design, né? E era uma época de bordados, e aí tinha muita coisa para ver, assim, que bordado nós vamos colocar, e ela definia isso, então ela se voltou para isso, e essa outra parte ficava com dificuldade. E aí eu, jovem, comecei a aprender, comecei a buscar um curso, e aí eu devo muito a algumas instituições, Sebrae, Senac, tudo que aprendi um pouco sobre isso para ajudá-la e me encantei. Ela queria que eu fizesse medicina, mas eu encantado com administração de empresas. E quando fui falar que ia fazer administração de empresas foi uma decepção para a família. Eles talvez não acreditassem tanto que um pequeno negócio pudesse crescer. Mas depois, quando ela viu que eu gostava muito, ela acreditou no negócio, uma empreendedora nata, e aí a gente comecei a ajudá-la. E chegou num certo momento que pensei em uma escala maior. E ela comprou a ideia. Vamos, masculino, mas masculino não vende muito, os homens compram menos. Mas estava havendo uma mudança no comportamento masculino, o homem se tornando mais vaidoso. E aí eu acho, Cris, que aquela revolução da mulher que começou a crescer, trabalhar, empreender lá nos anos 80, faz com que o homem comece a também ter que se arrumar, né? Com certeza. É verdade. Então a gente entendeu esse mercado e ali a gente buscou
um pouco de mais tecnologia. Vamos fazer grupos para fazer camisas. Quem sabe agora as peças em série, a produção em série. E ela foi ousada, acreditou. Meu pai, que também, né, ele tinha uma outra profissão, mas ele acompanhava, ele também não acreditou tanto, mas depois comprou a ideia, vamos apoiar. E ali a gente começou fazendo só camisas. A partir daí, aí foi inserindo outros produtos. Pensar em abrir uma loja num shopping, aí em 99 a gente abriu uma loja, né? Uma pequena loja num shopping. Então, 99 é o marco Da mudança para o masculino, Cris. A mudança para o masculino e já o contato com o consumidor direto numa loja, né? Pronto. A gente pode dizer... Eu acompanhei, eu sou jornalista há bastante tempo, né? A gente nem comenta muito sobre isso, mas eu lembro desse movimento da confecção masculina nos anos 90, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000 aqui, especialmente no Ceará. E eu queria já deixar para a próxima... Meu ponto está caindo aqui. Para a nossa próxima pergunta, como é que é o mercado hoje? Se você avalia que de lá para cá, esse mercado se consolidou, o mercado de moda masculina, ou se a gente meio que parou no tempo e voltamos ao consumo de moda feminina. Eu queria que você tentasse fazer uma resposta rapidinha, porque a gente vai encerrar esse bloco e na volta a gente continua nesse tema que eu achei interessante. Eu acho que esse mercado ainda tem muito a crescer. Esse homem que se libertou de preconceitos, de cores, de cortes, hoje ele é vaidoso e merece, né, ser vaidoso. Eu acho que o homem também tem esse direito de se arrumar. E a gente acredita muito no mercado. Ainda, vocês têm uma concorrência forte? Como é que é o segmento de moda masculina no Ceará é forte? O segmento é forte, sim. Nós temos boas empresas. Empresas hoje já atuam em todos os shoppings aqui, até fora. Então, esse segmento, dessa época para cá, veio crescendo e aparecendo bem mais empresas. Isso ajudou, porque se tornou um polo forte. E eu acho que está se tornando um polo em que pode ser conhecido também por roupa masculina bem feita, de design, de qualidade, conforto. Então, quando a gente abriu lojas, vieram os vizinhos. Primeiro um medo, mas depois percebemos que a concorrência ajuda a gente a crescer, ajuda a atrair clientes, então foi mais ou menos assim. Eu vou chamar o comercial, Daniel e Auxilé, mas eu quero voltar nesse ponto da concorrência para a gente saber o que diferencia uma empresa e outra. Vai que a gente já começa a falar sobre compromisso ambiental, né? Sim. Fica aí, a gente volta já para o segundo bloco do Indústria Sustentável. Voltamos e eu já quero perguntar para você, Daniel, como é que a empresa está estabelecida no que se refere à empregabilidade? Vocês são hoje uma indústria e também tem pontos de venda. Explica mais ou menos como é que isso funciona e como é que se dá a empregabilidade, já que avançou, né, daquela primeira costureira até hoje. Sim, hoje nós somos indústria, nós gostamos de ser indústria. E a minha mãe é uma grande líder, somos uma empresa familiar e eu tenho uma irmã também que cuidando da indústria, eu digo sucessora dela, assim, com louvor, aprendeu muito. Eu sempre na linha comercial e no conceito de tudo isso, graças a Deus, tem dado certo. Hoje a gente tem em torno de 250 colaboradores diretos e eu acho que chega a uns 1.000 indiretos, que é uma cadeia que contempla muita gente, contempla muitos serviços externos, e são em torno de 20 lojas. A gente atende o Ceará como um todo, os principais shoppings, eu digo, e também a gente tem parceiros, lojistas em todo o Nordeste e um pouco no Norte. Claro que também hoje o e-commerce é uma realidade e que a gente está aos poucos avançando. E às vezes eu fico até surpreso, sabe, Cris, sabe, Auxiliar, de ver um cliente do Rio Grande do Sul fazendo uma compra da gente aqui. Isso é muito legal, é uma empresa que se torna Brasil, né? Como é que vocês tratam a questão ambiental no trato da indústria propriamente dita? A gente estava conversando aqui no intervalo e a Auxiliar mencionou
todos os resíduos que são próprios da indústria de confecções. Como é que isso acontece na sua empresa, Daniel? Olha só, a gente com o tempo, acho que foi aprendendo muito sobre isso, e é uma indústria que tem bastante resíduo. Isso é bem verdade, e uma indústria que poluiu muito. Eu digo poluiu porque hoje a maior parte já está tendo práticas de aproveitar o resíduo. Tanto faz peças, tapetes, a gente já viu muito isso, como hoje se aproveita também para fazer estopa, e hoje se vende, se doa. Os resíduos, isso. A grande maioria dos resíduos, a gente hoje usa, a gente faz peças, mochilas, shoulder bags, bolsas, até jaquetas, dos resíduos dos jeans, das sarjas e resíduos também até de produtos de gola polo, retilínea. Tem umas necessaires lindas. A gente conheceu uma pessoa que é um grande designer, um homem com experiência no mundo na parte de acessórios, e ele se dedicou a criar, a transformar pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade em trabalhadores para essa indústria nossa. Eles pegam todos esses resíduos, eles fazem uma manta, montam todos, e isso foi patenteado, chamado como CREC. Né? Esqueci a sigla aqui, perdão. Isso é feito no interior do Pernambuco, uma cidade chamada Araçoiaba. E tem até refugiados venezuelanos trabalhando, senhoras da terceira idade que conseguiram uma renda, e a gente manda essa manta e ali são feitos esses acessórios. São acessórios lindos. A gente tem vendido porque o consumidor também, quando sabe dessa história do produto, ele tem dado um valor incrível, ele leva com muita alegria esse produto. O compromisso ambiental e social atrai um consumidor do século XXI, não é isso? Sim, muito mais do que o que se pensa, o consumidor ele está, eu digo, compromissado também com isso, né? Eu digo assim, com a preservação do meio ambiente. E a gente agradece a esse consumidor, e aí eu digo que não é barata essa peça. Eu também não pago barato. Você imagina o que é juntar pedacinho por pedacinho, o tempo disso. Então, isso é uma peça que ela não é barata, mas é uma peça linda. Ela tem um design lindo, aí a ajuda do Bosco, que eu quero agradecer, porque ele conhece muito de design, então ele faz do lixo um luxo. Isso é fantástico, né, Ocileia? Porque nesse exemplo que o Daniel está trazendo para a gente, ele está juntando o compromisso ambiental e a responsabilidade social numa mesma ação. Com certeza. Quero trazer aqui, ele começa em 99, né? Sim. Teve uma ação que foi um boom no mundo, né? No mundo fashion e no mundo fashion masculino. Foi em 2011, quando a marca Patagônia lança uma capa no New York Times com o seguinte anúncio: não compre esta jaqueta. Aí, como assim uma marca diz não compre o meu produto? Seu próprio produto. Né? A Patagônia, ela tem revelado-se uma das maiores empresas na linha de confecções masculinas que trata o meio ambiente de forma responsável. Anualmente, ela doa entre 1% e 10% do lucro para organizações que protegem o meio ambiente. E no ano passado ele fez um aporte fora do comum de 10 milhões para tratar as questões ambientais. Aquela ação de psicologia reversa, digamos assim, não compre essa jaqueta, provocava o consumidor, Cris, dizer: será que eu preciso mesmo dessa jaqueta? E é o melhor produto dessa empresa, Patagônia. Depois convido aí vocês a dar um Google. Traz aí uma reflexão de que não é sobre deixar de consumir, nem tampouco deixar de produzir, né? A economia precisa crescer, empregos precisam ser gerados, mas a gente traz um consumidor mais consciente para junto desse mercado. E agora eu vejo que a Binclass é um produtor mais consciente. Então, se dentro do meu processo produtivo eu produzo inevitavelmente aparas,
eu posso trazer um design e produzir um produto que tudo bem de ser de resíduo, e resíduo não é lixo, perceba, tem diferença, mas que tem um design, que tem uma pegada, como diz os jovens, né, mais sustentável. Não estou mandando esse resíduo para um aterro, jogando no meio ambiente, eu estou produzindo e dando emprego a grupos sociais outrora à margem da sociedade. Então, eu cuido do meio ambiente, eu cuido da minha sociedade, o S do ESG é muito grande. Não só com os meus colaboradores, a gente está falando quase 250 colaboradores, mas a gente traz uma empresa responsável com geração de emprego, produzindo qualidade. E quando ele fala lá atrás de cursos técnicos, hoje o nosso Senai, no sistema FIEC, né, disponibiliza muitos cursos. Porque o que é inovar? É fazer o que você já faz de forma diferenciada. E evoluir é preciso. Diferenciada e com mais produtividade, com menos custo ao meio ambiente, com menos custo ao planeta, ao mundo que a gente vive, né? Verdade. Então, é assim, eu quero encerrar esse bloco parabenizando tanto você como a Auxileia por dividir conosco essa visão de mundo, uma visão de mundo característica desse século e que vai permear todas as ações daqui para frente. A gente pode considerar isso uma revolução e na volta do intervalo eu quero falar sobre isso com vocês, tá bom? Fica aí mais um pouquinho que a gente volta para o terceiro bloco já já. Voltamos para o nosso último bloco e a gente já estava aqui lamentando no intervalo porque vai acabar. Tem muita história para a gente contar ainda da Binclass e do Daniel. Daniel, a gente terminou o bloco falando sobre essa revolução que vocês dois colocaram lindamente, que é a revolução eu não digo ambiental, porque a questão ambiental vem desde os anos 90, mas hoje a gente vive uma revolução de modo de vida mesmo, de práticas cotidianas. Então, essa coisa chegou para a vida da gente, para a casa da gente, para o trabalho da gente. Então, é uma coisa que está presente. E eu gostaria que você, dentro desse contexto da revolução que vocês estão fazendo e nos puxando, é muito interessante que o setor produtivo está puxando essa mudança com muita ênfase. Talvez não seja ainda na proporção que a gente gostaria, mas vocês são muito significativos, os que já fazem são muito significativos por estarem induzindo todo o restante da sociedade a fazer a mesma coisa. Eu queria que você contasse para a gente alguns cases que a Binclass já protagoniza ou é parceira, para a gente exemplificar isso na prática. Tá, a gente sempre ajudou algumas comunidades doando retalhos, né? Eles faziam tapetes, algumas coisas assim. E hoje eu digo assim, é uma honra estar aqui e divulgar isso, porque motiva outros a fazer. Só que a gente percebeu que a maioria delas não conseguia valor agregado. Então precisa da intervenção de um design. Aí eu vou agradecer de novo ao Bosco e outros designers que existem, que a gente pode transformar aquele resíduo, e muito bem lembrado aqui pela Auxileia, que resíduo não é lixo, né? Então, ali a gente aproveitando aquilo através de uma grande ideia, inovando e fazendo produtos. Nós já fizemos, e eu tenho uma grata honra de estar presidente do Sind Confecções e agradeço por estar lá, um curso para formação de costureiras para criação, fabricação de cintos dos resíduos. É uma comunidade no Lagamar, eles chamam Favelafro. E a gente, através da FIEC, agradeço a todo o apoio, que nós fizemos esse curso e foi formando já costureiras para isso. Estamos numa fase de tentar ampliar, o início foi um pouco menor, mas ampliar isso e a gente, dentro das comunidades aqui mais próximo, poder estar fazendo esses produtos. E como eu falei, a população está apoiando isso. Existem estatísticas de que 80% dessa geração Z só vai comprar de quem tem consciência ambiental, de empresas que estão preocupadas com o meio ambiente. E a gente vem paulatinamente aumentando, aprendendo. A Auxileia falou de um case mundial sensacional, que isso que nos inspira, né? Olhando esses cases, e aí a gente vai trabalhando. Então a gente faz bolsas, mochilas, jaquetas,
jaquetas jeans que são lindas, e a gente participou até do desfile do Dragão Fashion DFB Brasil, com esses produtos, e realmente foi um sucesso de quem viu, de quem entendeu como é. E às vezes juntamos com empresas parceiras. Essas mochilas, as alças, são de restos de cintos de segurança de uma montadora no Pernambuco. Olha só. Então, cintos que ali, né, iriam para um lixo, iriam poluir e se transformar em alças de bolsas, alças de mochilas. Olha só, Cileia, eu acho que você fica feliz, né? Você se sente, o meu trabalho vale a pena num momento como esse? É nessa hora que a gente diz que vale a pena, né? E ter o presidente do sindicato, hoje você bem sabe, a gente tem quase 30 empresas no processo de certificação ESG da federação e muito impulsionado por esses exemplos. Já temos pequenas, grandes e muitas delas são, a maioria, pequenas. Engana-se quem pensa que uma certificação em práticas sustentáveis é coisa de gente grande. Você pode contribuir com a melhoria deste planeta e da qualidade de vida das pessoas com muito pouco. Perceba, é o resíduo, é o que sobra para a Brinclass, sustenta famílias. Então, eu posso fazer um pouco e todos nós juntos podemos fazer muito mais. Eu fico muito, muito feliz cada vez que eu escuto de corporações, pequenas, médias, grandes empresas, que o meio ambiente políticas de meio ambiente estão contribuindo para a redução de desigualdade. Porque aí a gente junta duas questões fundamentais da existência no planeta, numa solução compartilhada e executada, e demandada e executada pelo setor produtivo. Daniel, como é que você vislumbra, você que é do setor de confecções, você mesmo disse no começo aqui da nossa entrevista, que é um setor que gera muitos resíduos, que no passado não tinha essa consciência e que hoje começa a ter. Como é que você vislumbra o futuro? A gente não pode falar nem um futuro muito distante, um futuro de curto e médio prazo para o setor. Você acha que essa conscientização chega? Eu acredito que sim. Como eu falei, o consumidor quer. E todo mundo quer preservar o planeta. E essa geração mais jovem, eles estão bem mais preocupados do que gerações passadas, né? Gerações preocupadas no industrial, mas por um momento acabou-se, eu não sei se eu diria esquecendo, mas não era o foco. E se percebeu que a gente precisa cuidar, porque senão nós não vamos ter planeta para frente. Queria lembrar aqui de um case, uma empresa que é fornecedora nossa de tecido, ele também recebe aparas para desfibrar e fazer tecido novamente. Então a gente também tem uma linha, principalmente de bermudas, que são de tecidos desfibrados. Então está havendo muitas soluções para tudo isso. A gente precisa realmente divulgar tudo isso e, como eu já disse, se você tem uma confecção, acredita, mesmo que você pense que sai mais caro, o tecido sai um pouco mais caro, mas o consumidor está parceiro de quem tem práticas assim sustentáveis, preocupados com o meio ambiente. Então pode investir, a gente acredita muito e o planeta precisa da nossa ajuda. Meu Deus, uma mensagem dessa a gente faz o quê, Cileia? Você a gente aplaude, a gente aplaude, a gente aposta, a gente vira parceiro, né? Os sindicatos todos na federação têm sido um grande parceiro. Quando perguntam para a gente se as indústrias do estado do Ceará já estão efetivando suas práticas sustentáveis, até me assusta. Eu digo assim, olha, engana-se quem pensa que não estão fazendo. Olha aí, ó, muitos cases e está em toda a cadeia produtiva. Isso não é mais coisa de futuro, isso é coisa de agora. Já tem um processo. Você diz que isso é coisa de presente, Daniel, você crava isso? Coisa do presente. E aí eu queria também agradecer a federação, porque a federação é muito preocupada e trazendo muita informação para todos os sindicatos, para todos os industriais sobre isso. Eu digo que ela está antecipando um olhar e capacitando a gente para isso. Eu aproveito e agradeço também a sua presença aqui, contribuindo com a sua ação direta
E você, Auxileia, com todo o seu conhecimento, mais uma vez, obrigada pela presença. E eu já convido você para na segunda temporada você vir contar mais sobre a Binclass e sobre todo o setor produtivo de confecções. A gente te convida para voltar na semana que vem, que a gente vai trazer mais histórias bacanas sobre ESG. Fica aí, até lá!